Olá, eu sou Sandro Guerra e nós estamos começando mais uma aula de artes. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a tecnologia no teatro. A gente vai dar um pequeno passeio, né, sobre essa coisa da tecnologia e eu já queria abrir essa aula deixando bem claro para vocês o seguinte. Sempre que a gente pensa na palavra tecnologia, a gente associa a informática, né? Computadores, tablet, laptop, celulares de última geração, né? Sempre aquele celular mais novo, a gente sempre associa a essas questões. Mas, na verdade, a tecnologia ela está ligada às técnicas de como fazer as coisas. Fazer um bolo envolve tecnologia. Porque imagine o seguinte, como as pessoas faziam um bolo no Brasil colônia, como elas fazem hoje. A pessoa da mesma forma, vai misturar os ingredientes, vai bater, não sei o quê, certo. Mas aí hoje já tem a presença das batedeiras de bolo. Né? Não precisa ser só na mão, bater o bolo só na mão. Isso é uma tecnologia. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensar, por exemplo, a escrita, o homem escrevia nas cavernas, né? Usando as tintas que ele improvisava com sangue, com madeira queimada, com excrementos de animais. E hoje a gente tem, né, canetas ultramodernas, mas essas tintas, esse carvão, virou o grafite, o lápis, depois a esferográfica. Então, tecnologia é isso, é a gente ir aprimorando a forma de fazer as coisas. Não necessariamente é informática, ok? Então vamos lá. A gente vai falar sobre o teatro. E aí eu já trouxe essa imagem para vocês, que eu fiz questão de fazer uma homenagem, digamos assim. Esse grupo é a Trupe do Barulho, é um grupo pernambucano que fez história, faz parte da história do teatro brasileiro hoje, indiscutivelmente. E esse espetáculo é Cinderela, a história que a sua mãe não contou, que passou 10 anos em cartaz do teatro. De quinta a domingo. 10 anos. Não era uma coisa assim, saiu de cartaz e voltou ano que vem. Não. 10 anos ininterruptamente. Então eles conseguiram um feito fantástico para um grupo de teatro pernambucano. Ok? Então, Trupe do Barulho, né? Nossas palmas para eles, né? Nossa homenagem a eles. Teatro é uma arte, teatro é um edifício. A arte, teatro, né? Teatro é lugar de onde se vê. Né? Então, é a arte do espetáculo, da peça de teatro, enfim, de você contemplar uma obra escrita por alguém, dirigida por alguém, interpretada por alguém, e que você vai lá e assiste, e se emociona, e sorri, e chora, e se indigna, enfim. Ok? E teatro é um edifício, que é a casa onde acontece essa arte. Ah, o teatro só acontece dentro desse edifício? Não, o teatro pode acontecer na rua, por exemplo. Ele pode acontecer dentro da escola, dentro da igreja. Ele pode acontecer em qualquer lugar. A arte e teatro pode acontecer em qualquer lugar. Desde que exista um ator dizendo um texto e uma pessoa assistindo, o teatro está ali. Porque a tríade essencial do teatro, os 3 elementos principais são o ator, o texto, o público. Tendo essas 3 coisas, o teatro ali está. Ok? E aí a gente vai ver aqui onde nasceu o teatro. No Ocidente, na Grécia Antiga. Foi lá que ele surgiu. Ele surgiu como a partir dos festivais em homenagem e em agradecimento a Dionísio, ou Dioniso, tanto faz, que é o deus do vinho, o deus do teatro, o deus da colheita, da fertilidade. Né? Então, quando eles tinham uma boa colheita, plantou e colheu bem, eles homenageavam esse deus, todo mundo enchia a cara e ia para as ruas declamar versos chamados ditirambos. E aí, em homenagem a esse deus, o teatro surge desta forma. Aí um belo dia, um cara chamado Téspis, porque era um coro, na verdade, né? Era um grupo dizendo um texto, como se fosse um jogral.
Aí um belo dia um cara chamado Tespes sai do meio do grupo e grita, eu sou Deus. E o grupo responde. E aí se estabelece o diálogo. O Tespes, ele cria a figura do ator protagonista. Aquele ator que se destaca, o ator principal. E aí isso é tecnologia. Assim, é uma evolução. Aquele teatro que era um grupo declamando um texto, como um jogral, passa agora a ter um diálogo. A tecnologia se instaura aí. Sem nenhum elemento mecânico, sem nenhuma máquina, sem informática, sem nada. É uma evolução da técnica de fazer teatro. Ok? E daí ele vai evoluindo e na Grécia ele vai ter, aqui é o teatro grego, ok? Ele vai ter dois grandes estilos, que é a tragédia e a comédia. Então, o que vocês estão vendo agora, essa imagem, é o anfiteatro grego. Nesse espaço cabiam cerca de 40 mil pessoas, mais gente do que na Ilha do Retiro, porque o campo do esporte cabe 33 mil pessoas, tá certo? Então o teatro grego cabia mais gente e lotava, bombava geral assim. A galera ia mesmo assistir e prestigiar. O governo incentivava muito para que o povo fosse assistir ao teatro. Porque no teatro discutia-se política, a sociedade, filosofia. A filosofia é muito cara aos gregos, eles inventaram a filosofia. E aí os dois grandes gêneros eram a tragédia e a comédia. A tragédia era o gênero considerado mais importante, segundo a Poética de Aristóteles, que é um livro que conta sobre essa história. Porém, o volume que fala sobre a comédia ele foi perdido, então a gente não sabe muito bem. A gente tem o volume da tragédia e ele diz que a tragédia era muito mais importante que a comédia, porque ela falava de sentimentos nobres, né, dessas questões. Uma coisa, a mulher não podia fazer teatro, ok? Os personagens femininos eram feitos por homens. Era proibido a mulher fazer teatro. Aí nós temos os três grandes tragediógrafos. O que são tragediógrafos? Tragediógrafo é aquele profissional que escreve a tragédia. E os três grandes, tiveram outros, mas os três de maior destaque são Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Cada um na sua praia, cada um escrevendo suas peças e cada um com abordagem. O Ésquilo com abordagem bem religiosa, digamos assim, onde o Deus definia tudo, o homem não podia escolher seu destino. O Sófocles já chega com outra proposta, dizendo que o homem participa da escolha do seu destino, sim, a responsabilidade é compartilhada ali com o Deus. E o Eurípides chega e faz, não, o homem escolhe seu destino. As escolhas são dele, as escolhas boas e as escolhas ruins. E ele precisa se responsabilizar por isso, que é o que nós temos que entender também na nossa vida. Porque é muito cômodo a gente achar, fulano ganhou na loteria, foi porque Deus quis. Fulano perdeu a mãe, foi porque Deus quis. Não é assim, entende? A vida é feita de escolhas. Claro que eu dei dois exemplos muito estereotipados, mas assim, as escolhas que nós fazemos são nossas. Não foi Deus que quis que a gente fizesse. Ok? E na comédia, os dois grandes comediógrafos são Aristófanes e Menandro. Né? São esses dois caras que vão escrever a comédia, né? Que já vai falar de temas mais comuns, né? Intrigas pessoais, intrigas de casais, tirando sarro, né? Da política, dos políticos, fazendo críticas sociais, né? Então a comédia já vai ter essa abordagem, já vai ter essa pegada, vai ser mais tranquilo nesse aspecto. E aí, aqui a gente tem as máscaras gregas. Aqui são reproduções, logicamente, né? A gente não tem máscaras originais da Grécia, mas elas eram confeccionadas de madeira, cortiça, tecido, argila ou couro. Essas máscaras, elas eram grandes, ok? Elas são grandes, porque perceba, o ator ele estava muito distante do público. Então, para que o público percebesse as expressões do ator, as máscaras eram muito importantes. Então, tem máscaras que representam o terror, o medo, tem máscaras que representam a felicidade, a alegria, tem máscaras que representam a dúvida, enfim.
E o que ficava aparente nas máscaras eram os olhos e a boca do ator. Inclusive, essas máscaras, da forma como elas eram construídas, elas ajudavam que a voz do ator se projetasse para o anfiteatro, que era enorme. Olha a tecnologia mais uma vez aí. A máscara era pensada, ela era feita de uma forma que ajudava a voz chegar mais longe, porque lá em cima, na última arquibancada, tinha os espectadores que precisavam ouvir o que o ator estava dizendo. E a máscara ajudava a fazer isso, a projetar essa voz. Isso é tecnologia. Ok? Os cenários também tinham essa perspectiva. Aqui a gente tem, deixa eu colocar os óculos para assistir, para ver, o periacto ou periactoi. O que é isso? São prismas. Volta a imagem, por gentileza, gente. São prismas, percebam ali na imagem preto e branco, que eles são como triângulos e eles giram para compor o cenário. Então, quando eles giram, por exemplo, você tem uma cena no palácio, aí está lá a pintura do palácio. Aí a cena agora passou para a floresta, aí eles giram e a pintura inteira vira uma floresta. Eram estruturas de madeira com roldanas. Volta para mim, gente. Eram estruturas de madeira com roldanas que fazia com que girasse, mudasse todo o cenário e, mais uma vez, a gente tem a tecnologia com a força braçal. Os caras puxando, girava e estava lá o outro. E isso era bem rápido, porque isso é uma obra de engenharia, na verdade, né? Então, isso é o trabalho do cenógrafo que cria isso, mas quem executa isso, essa invenção, quem vai botar a mão na massa é o cenotécnico, que é quem vai construir isso aí, ok? Então, aqui é o cenário contemporâneo, o cenário de hoje. Vejam como as colunas gregas ali representadas por cortinas, né? E aí a questão da altura, né, vai dar essa dimensão da coluna. Né? Isso é tecnologia também. Eu não preciso colocar uma coluna de madeira ou de isopor imitando mármore. Eu posso construir com tecido. E a luz vai me ajudar a dar esse efeito. Mais uma vez a tecnologia se manifestando. Ok? Então, gente, aqui estão as referências bibliográficas para vocês consultarem, caso vocês tenham interesse. E tem aqui um desafio para vocês. Então, esse desafio é... vamos lá? Fazer um resumo dessa aula. Fazer o resumo é sempre importante, porque você vai registrando na sua cabeça o aprendizado. E se você ficou com alguma dúvida, consulte seu professor ou sua professora de artes, já que a gente voltou para o presencial, não é isso? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.